É importante a gente ver. Primeiro a questão das raízes, né? Quando o terapeuta fala para ele, né? Não importa as moedas que lhe cabem, né? Eu vou respeitá-las, né? Por quê? Porque você não pode ajudar ninguém sem respeitar a raiz daquela pessoa, né? Porque se você ajuda alguém excluindo as raízes dela, você está fazendo o quê? Dividindo essa pessoa. Você não está ajudando, você está dividindo ainda mais. Então, o primeiro passo de tudo que a gente escutou, e eu acho que é o mais importante, entender a importância das nossas raízes. Seja elas quais são. Por quê? Porque elas nos deram a vida e existe um histórico dentro dessa ancestralidade para que a gente pudesse chegar aonde a gente está, né? Muitos passamos por dificuldades, né, na infância, cobrança excessiva, rigidez, né, abandono, amor, né, interrompido. Nós podemos viver o abandono dentro de um lar com o pai e com a mãe, né? Não é porque você tem o pai e a mãe presente que às vezes aquela criança pode não se sentir abandonada, tá? Por quê? Porque se esse pai e essa mãe também não tiver na integralidade, se esse pai e essa mãe também tiver os seus problemas, também tiverem dividido, essa criança também vai sentir essa falta, vai sentir o vazio que o pai e a mãe também sente, né? Ninguém dá o que não tem para dar, né? Então fica muito difícil, né? Quando a gente está na infância, a gente não entende essa falta, a gente não entende esse abandono, a gente não entende por que é diferente. Às vezes a gente vai em lares diferentes, de amigos, e a gente percebe e fala, nossa, mas no meu amiguinho é assim, na minha... Por que não sei, parece que na minha casa é diferente, não tem esse acolhimento. Então você já cresce com aquele vazio, você cresce com aquela indiferença, você sente que ali naquele lar é diferente. Com aquele pai, com aquela mãe, né? As coisas são diferentes. E o que a criança ela tende a fazer quando ela sente dor? Né? Quando você está na criança interior, quando você sente dor, quando algo te machuca, quando vem um vazio, uma exclusão, um sentimento de que você não foi aceita da forma que você é, como você queria, o que acontece? A gente cria uma couraça, né? A gente cria uma indiferença. Né? E como é que a gente cria essa couraça, essa indiferença para passar por aquela dor? Como é que a gente faz isso? Se tornando grande. Se tornando a tal força ilusória. A força ilusória, né? Se tornando grande. É o momento em que a gente fala para os nossos pais que as moedas que eles nos deram não são boas o suficiente e nem, né, conveniente para nós como a gente queria que fosse, né? Então existe, Bert Helling fala que é uma soberba, né? Uma certa soberba, né? Por quê? Porque a gente se põe maior nesses momentos, né? Só que sistemicamente nas constelações familiares, sistêmica, quando a gente se põe maior que os pais inconscientemente por uma ferida na infância, o que a gente faz? A gente carrega todo o peso sistêmico e não recebe a força. Pensa bem, carrega o peso e não recebe a força. Então, a gente fica fraco, né? A gente fica, como ela falou, vulnerável. Vulnerável o quê? Emocionalmente vulnerável. Por quê? Porque a gente vai buscar que esse vazio, o qual nós não conseguimos preencher, nós vamos inconscientemente buscar nas pessoas que a gente se relaciona durante a vida, conforme a gente vai crescendo, na adolescência, né? Depois na vida adulta, né? Você vê que ela vai até quando o filho nasce, ele ainda acredita que aquele filho vai lhe dar as moedas. Então, o que é isso?
Como que a gente pode perceber isso? Quando a gente fica muito na cobrança ou na vítima. Se a gente acha que as pessoas devem, não estamos na nossa integralidade. Se a gente acha que a gente é vítima, não estamos na nossa integralidade, né? Então são o quê? São partes importantes para que a gente possa entender e trabalhar em nós, porque só nós que podemos trabalhar isso. Ninguém vai poder fazer isso por nós, né? É a gente que tem que perceber, entender, buscar, interiorizar isso para que a gente possa entender. Então, essa busca de validação que às vezes a gente tem, ela é muito complicada. Por quê? Porque é onde nascem as relações tóxicas, os abusos. Nossa, mas essa menina se relaciona com esse rapaz é tão abusivo, né? Faz tanto mal para essa menina e ela aceita, e ela, né, se negligencia. O que é isso? O que essa menina está buscando nesse relacionamento? As moedas, né? Então, o que a gente tem que perceber é isso. Quando a gente aceita as nossas raízes e trabalha a nossa criança interior, a gente consegue unir a nossa psique, né? Por quê? Porque quando a gente fica preso na criança, quando a gente fala para os pais que não aceita aquela moeda e a gente põe uma couraça e se torna grande, a couraça ilusória, adorei a palavra da Linda que ela fala, ela é ilusória mesmo, porque você não vai crescer. Porque você vai casar, você vai ter filho, vai acontecer tudo, mas aquela ferida está lá. E a ferida que está lá é na infância. Então você fica preso na ferida da infância. Se você está preso na ferida da infância, você está preso na criança. Nós falamos como terapeuta, preso na criança interior. Você fica preso na sua criança interior. Porque você não entende. Então, invariavelmente, vão ter situações na vida em que a gente vai retornar para essa criança, que a gente vai retornar para esse lugar e aquilo vai te derrubar. Mas aí você mesmo vai falar assim, nossa, mas nem foi tanto assim. A pessoa só falou que ia comigo em tal lugar e desistiu de última hora. E não me ligou, por exemplo, isso já são situações de criança, né? A pessoa falou para mim que ia para tal lugar em tal hora comigo, né? E eu estava super feliz. De repente, ela decidiu não ir. Tentou me ligar, não conseguiu. Você ficou sem resposta, o que você sente? O abandono. O que você fica? Aquela feridinha vai lá. Aí você fica uma semana se sentindo mal. Por causa de uma decisão de uma pessoa. Né? Depois a pessoa te liga e fala, ai amiga, você não sabe, eu passei mal, o pneu furou e não sei o que, e você já inventou uma história, né, que aquela pessoa não gosta de você, que aquela pessoa está te excluindo, né, e você já está ali uma semana, né, remoendo aquela situação. Então, é interessante a gente trabalhar essa criança, por quê? Porque quando a gente consegue trabalhar bem a nossa criança, a gente toma a nossa integralidade, nada mais tira a nossa força. Porque o que isso faz? Tira a sua força. Se aquela sua amiga estava indo para você te ajudar para algo que fosse importante para você, você até deixa de fazer o que era importante com você, porque ela não foi. Consegue perceber a dependência emocional? Então, assim, quando eu falo que a gente tira a força, que a gente tem que entender, é nesses momentos que a gente tem que dizer, olha, tudo bem, que pena que ela não pode ir comigo, mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque isso é importante para mim. Né? Então, o que é essa parte? A integralidade. Quando você já não está naquela criança, você não retornou lá naquela criança, né? Você não retornou, ela me excluiu, ela não quer falar comigo, ela acha que eu sou uma chata, né? Você não retornou, você já está aqui. Ai, que pena que ela não pode ir, que eu ia gostar de ter a companhia dela, né? Tal, mas tudo bem, né? Bora lá então, que eu vou ter que ir mais rápido. Então você não volta mais. Isso eu tô falando de uma situação simples, mas tem situações mais difíceis na vida que a gente vai retornar lá,
brigas no relacionamentos, né, de um casal, né? Validação, por quê? Porque você vai cobrar demais do outro, às vezes o outro não pode te dar, não está disponível, vai gerar controle, né? Você quer controlar, porque você pensa assim, nossa, ele não pode me deixar, né? Essa pessoa não pode me deixar, essa pessoa, eu preciso dessa pessoa, né? Você não está na sua integralidade. Você vai para um relacionamento, o que aquela pessoa faz? Ela completa você. Ela é a bengalinha, né? E aí, quando você começa a criar essa dependência emocional, qual é o medo? Você tem medo de tudo. Então, quando gera esse medo, o que acontece? Começa, geralmente, essas relações tóxicas. Por quê? Relações muito obsessivas, né? Eu controlo você, você me controla... aonde você foi, com quem você, aquela insegurança, né? De achar que já vai conhecer outra pessoa, que já vai trair, que já vai nunca tá naquela tranquilidade, né? Então a criança interior, ela tá em várias vertentes, né? A gente, cada um com a sua história e cada um com as suas questões, mas a gente pode ver na vida, depois na vivência, que os acontecimentos são muito parecidos, né? Aonde a gente se encontra, né? E a dependência, a falta, o vazio, né? Então, é mais ou menos isso. Quando a gente entra para a questão sistêmica, perdoar é muito importante, mas o mais importante é, quando a gente entra para a questão sistêmica, existe uma razão de tudo ser, né? Então, se você está aqui hoje buscando o autoconhecimento e querendo se melhorar, né, é porque você teve esse lugar. Então, tudo é evolução, tudo faz parte. E quando a gente olha para isso, é ruim. Não, é bom. Porque tem gente que vive a vida inteira sem despertar. Sem despertar a consciência, sem despertar para a espiritualidade. Tem gente que vive a vida inteira no automático. Eu gosto muito de uma fala do Divaldo, que é comer, beber, dormir. Comer, beber, dormir. Né? E outras coisinhas aí, mas a pessoa, que vida é essa? Né? Até o dia que ela chega e fala assim, poxa, agora eu tenho esse problema de saúde grave, tenho outro problema de saúde grave, e agora eu vou ter que despertar. Né? Mas tem gente que nem assim, aumenta a dose do remédio. Era o que eu ia dizer. Aumenta a dose do remédio. O médico foi, aumenta mais a dose do remédio. Quando a gente é de verdade e está inteiro, a gente sabe quem é de mentira. E isso é verdade. Quando você começa a atingir a sua integralidade e você está inteiro, você vai conviver com pessoas e você vai olhar e vai falar, essa pessoa é de mentira. E o que você faz com essa pessoa hoje? Você tem que aceitar. Exclui Compaixão, porque você já foi assim também. Se você consegue ver, você deu um passo a mais. Por isso que eu falo, e aí agradece mais as suas raízes. Tudo bem. Seja, e você também, agradece as suas raízes. Mas, bem, agradeço, mas eu não sou obrigada a ser todos os dias tratada e humilhada. Isso que eu queria chegar. Não. Porque às vezes a pessoa tá ali, você tá tentando fazer seu papel, mas as pessoas que estão Porque quando a gente fala aceitar as raízes, agradecer as raízes, não é você se subjugar a elas. Aí é outra situação. Mas tu ficas com o que é teu e eu fico com o que é meu. Isso. Porque na verdade assim, você já fez o seu papel. Você já foi. Consegue perceber? Porque você tem todo o núcleo, tá? A mãe e o pai casa. Eles são mãe e pai, mas também são marido e mulher. Então, peraí, a parte do filho não envolve na marido e mulher, né? É visto o pai e mãe. Consegue perceber? Então, quando essas dinâmicas são bem separadas, começa a ter harmonia. Exatamente. Porque o filho, ele não pode optar pro que o pai acha da mãe como mulher e a mãe não pode, e a mãe acha do pai como marido. Consegue perceber? A relação marido e mulher não cabe ao filho, porque se ele faz isso, ele se põe maior.
Exatamente. O filho, ele é só o filho, ele está no lugar dele de filho, ele veio depois, ele tem que assumir a hierarquia dele e respeitar aquele lugar. Né? Então, tem várias situações que a gente, quando começa a separar sistemicamente, a gente começa a ter harmonia. Por quê? Porque você vê, olha, eu posso ir até ali eu não posso. Ele pode até ali eu não posso. Né? O que a gente vê? Pais que não estão na integralidade, presos na criança interior, tendem a ter um perfil narcisista, né? Traço. Não personalidade, tá, gente? Traço. Personalidade é uma coisa, traço é outra. Essa palavra é muito forte. Mas quando a gente fala narcisista, é aquela coisa de achar que o mundo gira em torno dele, né? Todo mundo deve. Todo mundo deve, né? E aí o que faz? Esses pais, eles vão sempre cobrar muito os filhos. Você me deve. Você me deve. Eu fiz tudo por você e você me deve. E sistemicamente não é assim que funciona. Por quê? Porque o único amor sistêmico é incondicional, é o do pai e da mãe. Você dá sem querer nada em troca. Você dá sem querer nada em troca. Então, quer dizer, eu dou o melhor para os meus filhos, o que eu posso, o que eu tenho, o que eu alcanço, porque eu sou humana e tenho falhas e tenho qualidades como todos, né? Mas o que eu dei, eu não quero que eles me devolvam, eu quero que eles deem para a vida, eu quero que eles vão para a vida, né? Quando a gente vem num seio familiar que não tem a integralidade, que tem esses perfis, é um seio familiar de muita cobrança e julgamento, tá? E aonde tem cobrança, tem julgamento. E aonde tem julgamento, não tem movimento. E o que você faz? Tá? O julgamento, ele estaciona as pessoas. Ele deixa as pessoas paradas no lugar. É uma energia que é como se, eu falo, se amarrasse aquelas coisas aquelas correntes com bola. Onde tem julgamento, não tem evolução. Por quê? Porque o julgamento, ele vai sempre estar puxando. Tá vendo? Você não fez, você não viu, você não é bom. E aí o que vai acontecer? Volta, aquele outro se sente julgado. Quando você se sente julgado, o que acontece? Que se faz maior. Né? Você fica emaranhado com aquela pessoa. Porque você fala assim, por que ela faz isso comigo? Por que ela tá me julgando? Por que não sei o quê? Então quer dizer, você fica amarrado junto com ela. Aí fica todo o sistema amarrado. Entendeu? Então, as questões da família é muito importante quando a gente vai soltando essas partes. Entende as partes e depois vai soltando para que não fique. Quando nós não conseguimos deixar, cortar, pôr os limites, tá? Quando nós não conseguimos pôr os limites, é porque ainda estamos presos na nossa criança. Desculpa falar, porque o nosso olhar é: eu vou de novo porque agora eu vou ser reconhecida, eu vou de novo porque agora eu vou receber o amor que eu não recebi, eu vou de novo porque agora eu quero receber aquilo que eu não recebi e tenho expectativa. Consegue perceber? Então você se subjuga, agora nós entramos de novo nessa situação, você se subjuga àquela situação porque você ainda acredita que dali vai sair esse reconhecimento. Dentro das ordens do amor de Bert Helling, nós criamos uma lealdade cega aos nossos pais. E isso é inconsciente, né? E depois, nós, quando temos esse perfil dessa lealdade cega, nós vamos para a vida, né? E aí, quando vai para as moedas que você fica esperando, dependendo de quem você está esperando as moedas, você também cria uma lealdade cega. Por isso que nós podemos ser subjugados tanto pelos pais quanto por outras pessoas, porque nós ficamos vulneráveis, né? Então isso é importante, porque a partir da hora que você trabalha esse lugar, você não vai se subjugar,
mais. É isso. E nem deixa ser subjugado. Porque, na verdade, não é que você vai abandonar esses pais. Mas você pode até fazer por eles, tá? Porque existe essa coisa, essa compaixão, tá? Mas você já faz não sendo subjugado. Isso mesmo. Você faz aquilo porque você sabe que é o seu lugar. É isso mesmo. Mas você não está mais em busca daquele reconhecimento, daquela aprovação, naquele sofrimento, porque essa subjugação é que causa dor. Acho que é muito importante a gente entender que nessa integralidade nossa, nós deixamos de sofrer, nós deixamos de adoecer. E isso é o mais importante. Porque enquanto o vazio está aqui dentro, você projeta. Aí vai aqui, a expectativa. Aí, gente, ninguém vai atingir essa expectativa. Porque é o que eu falo. Quando a expectativa é muito alta, o que você tem? Nada. É ilusão. Quando você olha para a realidade, você já tem alguma coisa. E essa é a integralidade nossa. Porque você está olhando para a realidade tal qual como ela é, sem tirar, sem me impor. Eu tenho essas qualidades, eu tenho esses defeitos. Meus pais são assim, minha mãe foi assim. Ok, tá tudo bem. Eu vou fazer o melhor com isso. E aí, nesse lugar, você já não é tão vulnerável. E já não é vítima. E já não é vítima. E nesse lugar você já não vai cair nos tombos das expectativas ilusórias. E às vezes a gente negligencia a gente mesmo. Por quê? Querendo ser perfeccionista, porque você precisa ser validado, né? Você precisa. Então tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser lindo. Você morre fazendo as coisas. Você morre. Morre lá, se mata para fazer as coisas, né? Gente, e aí é interessante. Por quê? Você não precisa disso, né? Então o que vai acontecer? A vida fica mais leve. Muito mais leve. E a vida é como é. A vida é como é, né? E na integralidade a gente vai ficando mais leve, vai ficando mais solto. Por quê? Porque a gente vai vendo que não precisa ser assim, né? A gente fala, gente, que legal, eu despertei, aprendi. E foi graças a minha mãe ser dessa forma, o meu pai dessa forma, que eu hoje sou assim, sou diferente deles. Sim. Então, quer dizer, foi um presente. Foi um presente que meus ancestrais me deram. Tá tudo bem, né? Eles não vão deixar de ser quem eles são, mas a gente pode ser quem a gente quiser. E isso que é legal, né? Agora, o difícil é quando a gente quer que o outro seja diferente. Aí a gente fica ali batendo, dando um ponto de faca. Sabes o né? perigo? E as coisas não mudam. Então, se a gente olhar para a coisa boa e não se colocar no lugar de vítima, isso é integralidade. Sistêmico e integralidade é quando você pega tudo o que aconteceu na sua vida, seja o pior do mundo ou o melhor do mundo, e consegue usar aquilo a seu favor. Exatamente. Isso é sistêmico. Eu consigo pegar tudo de ruim, tudo de bom e usar isso ao meu favor. Como? Da integralidade. Você vai conseguir usar isso. E isso vai te dar um direcionamento de força que as outras pessoas não têm. Consegue perceber? Então, isso é esse lugar que é legal, né? Quando a gente vai para a pedagogia sistêmica e a gente pega as crianças lá que são, né, respondendo a sua pergunta, muito negligenciadas, ou se a gente pega aquelas crianças que não têm os pais, tá? Por exemplo, estão numa atividade em sala, Dia dos Pais, 2 alunos não têm os pais, tá? Crianças pequenas. O que as professoras fazem normalmente? Ai, coitadinho, não tem um pai. Põe ele no ladinho, vem cá com a tia, vamos comer um docinho. Vem cá com a tia vai dar um pirulito. Você põe ele no lugar de vítima, ainda recompensa ele por ser vítima. O que você está ensinando para essa criança? Porque você coloca ele no lugar de vítima, ainda recompensa. Ele está começando a formar o cérebro dele. O que ele acredita? Que ser vítima é bom porque ele ganha recompensa.
recompensa. Ele não tem que fazer atividade e ainda ganha recompensa. Entendeu? Então, o que sistemicamente você tem que ensinar? Ah, não tem seu pai. Você fala assim, você tem seu pai, sim. Eu vejo o seu pai em você. Desenha você no papel. Isso é sistêmico. Olha que simples. Sabia que seu pai é bem bonito, porque eu vejo o seu pai em você.